Muita gente que acompanhou as traumáticas sessões da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Assuntos Econômicos, no processo de votação da resolução número 72, imaginou que a nossa posição, a minha posição, a do senador Paulo Bauer, do senador Cacildo Maldaner, era uma mera posição de defesa dos interesses de Santa Catarina. Era seguramente uma forte, veemente, decidida posição de defesa do povo e do Estado de Santa Catarina. Mas era muito mais que isso. Nunca me moveu, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a mera questão paroquial, provinciana, regionalista. No momento em que eu me obstinava em apelar para que houvesse uma flexibilização e o entendimento nacional a respeito daquele assunto, eu estava defendendo os interesses superiores nacionais. Vou ler aqui uma matéria que demonstra muito isso. O governo federal esteve na contramão ontem das suas próprias ações. O governo federal, desde a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, faz um esforço na modernização dos portos brasileiros, na descentralização dos corredores de exportação, na descentralização da movimentação portuária. Fez investimentos maciços em vários portos brasileiros. E Santa Catarina hoje tem 6 portos moderníssimos. O Porto de São Francisco do Sul e o Porto de Itajaí, que são tradicionais polos de comércio exterior, foram modernizados com pesados investimentos do governo federal. Ao lado deles, surgiu o Porto de Navegantes, surgiu o Porto de Itapuá, surgiu o Porto da Babitonga e o Porto de Imbituba, que era uma concessão e que estava paralisado por uma família que nele não investia. Todos receberam recursos via as agências de financiamento do governo federal. Pois bem, reclama-se que uma das razões da falta de competitividade da indústria nacional, além da política de câmbio, da carga fiscal, da política de juros, do baixo investimento em tecnologia e inovação, é a precária situação logística da infraestrutura nacional. Pois bem, no que diz respeito à infraestrutura portuária, Santa Catarina fez a sua lição de casa. E com apoio decidido do governo federal. Leio aqui, senhor presidente e senhores senadores, uma matéria que retrata o resultado de uma consultoria de logística empreendida pela empresa alemã DB Internacional. O que é que diz essa assessoria?
O que é que diz esse diagnóstico sobre o Porto de Santos? O porto que concentra quase 40% da movimentação portuária do país. Diz: o Porto de Santos precisa aumentar rapidamente sua capacidade de movimentação de contêineres, ou o Estado de São Paulo necessitará de um novo Porto de Santos. Para dar conta da demanda projetada de cargas, seriam necessários investimentos estimados entre 800 milhões e 1 bilhão e 100 milhões de dólares, que abrange a eliminação de gargalos de infraestrutura, modernização da superestrutura e procedimentos mais ágeis, tanto no porto como nos acessos a ele. Do contrário, vaticina a consultoria alemã, de nada adiantará a entrada em operação de 2 novos megaterminais em Santos. Podem acabar sendo, diz a consultoria alemã, podem acabar sendo catedrais na Lua. Ora, senhor presidente, o que é que vai resultar da instituição de uma alíquota única de 4% do ICMS nas transferências interestaduais? Vai resultar que os portos do Nordeste, os portos do Sudeste e do Sul vão se esvaziar. E a grande movimentação portuária vai se concentrar no Porto de Santos. Essa resolução, só um desavisado não vê, ela surgiu em São Paulo, surgiu na Fiesc. Não tem um daqueles líderes que movimentou grandes eventos populares que não seja de São Paulo, seja os líderes empresariais, seja os líderes sindicais. São Paulo já é um concentrador imenso da economia nacional. E o desequilíbrio regional vai aumentar de forma inimaginável quando entrar em vigor essa resolução. Vocês concedem uma parte, senador Luiz Henrique? Já concederei. Por isso eu apelei. Vamos estabelecer uma transição para que a economia nacional possa se adaptar a essa nova realidade. Os incentivos fiscais de Santa Catarina, como os do Espírito Santo, têm mais de 40 anos. A primeira lei de incentivo catarinense foi criada pelo governador Celso Ramos, que governou na década de 60, quando foi criado o programa que hoje do qual é sucessor o Prodec. Vossa Excelência, senador Cacildo, sabe bem disso. E eu concedo a parte a Vossa Excelência, reafirmando, senhor presidente, não estava em causa Santa Catarina, não estava em causa o Espírito Santo, estava em causa o desenvolvimento regional equilibrado desse país. É isso que estava em causa no julgamento de ontem. E eu não tenho dúvida, daqui a um ano, nós vamos todos reconhecer isso. Com a palavra, senador Cacildo. E eu lembro, senador Luiz Henrique, que Vossa Excelência começou a pregar descentralização muito forte em Santa Catarina no seu governo, criando as regionais e fortalecendo para que não ficasse só das metrópoles da capital ou 2, 3 cidades maiores, mas que as regiões todas fossem protegidas, tivessem extensão, a descentralização. E assim começou também, usando o dispositivo da própria legislação, da autonomia do princípio federativo, de fortalecer os 5 portos da Santa Catarina, intercedendo, inclusive, os 6, melhor ainda. 6 portos, fortalecendo para descentralizar, tanto na exportação dos produtos para o mundo, como também na entrada.
E essa logística foi criando, porque através de um dispositivo, que é uma das únicas ferramentas dos Estados brasileiros, que é o ICMS, incentivando que as empresas viessem ajudar a implantar infraestruturas e logística desses portos. E, como disse Vossa Excelência antes, com recursos do próprio governo federal. Projetos apresentados ao BNDES e ele tem endossado isso ao longo de 10, 15 anos de prazo para reestruturar isso. E assim aconteceu no Brasil. Essa é a verdadeira descentralização. Com essa medida abrupta, sem graduar, do ICMS, ontem nós sofremos um tratoraço extraordinário na Comissão da Economia, que até o momento ainda o meu lombo se sente doído, eu tenho que fazer massagem, tenho que passar o sebo, como se diz na gíria, no oeste catarinense. Eu concluo a minha parte, presidente. Nós estamos sentindo isso, de que, na verdade, com esta atitude, se ela prevalecer na votação, agora em plenário, se não tivermos um caminho do diálogo, o melhor caminho de protelarmos, se não conseguirmos isso, nós vamos partir para a centralização no Brasil em vez da descentralização. Isso não é o melhor caminho. A descentralização ela tem que vigir, isso é para todos. Desde o nosso Estado ao Acre, de quem dirige a presidência do Senado nesse instante, o eminente senador Jorge Viana, nós queremos, e assim nos Estados brasileiros, assim no Espírito Santo, o Ricardo Ferraço, assim em todos os lugares. É a descentralização, a ocupação harmônica do Brasil. E dentro e junto com isso, o verdadeiro pacto. É o redutor dos estados, dos municípios. É isso que se quer no Brasil. Mas não uma interrupção abrupta, como se quer agora, isso é muito doído. Rompendo o diálogo e passar isso abruptamente com a trotaria por cima de todos nós, não é o melhor caminho. Os cumprimentos ao pronunciamento de Vossa Excelência, na mesma linha que há pouco falou o outro catarinense, o senador Paulo Bauer. Senador Luiz Henrique, Vossa Excelência me concede um breve aparte. Eu agradeço, a não ser que haja uma deferência da mesa. A mesa é generosa. Não, eu só peço ao nobre senador Paulo Bauer, que acabou de usar a tribuna, que seja o mais sucinto possível, tendo em vista que o tempo do nosso querido senador Luiz Henrique já encerrou, mas eu entendo a importância desse tema e quanto mais debatermos, quanto mais ouvirmos os que estudaram esse tema, melhor para os interesses de Santa Catarina, dos outros demais estados, mas também para o Brasil. Então, eu concedo, obviamente, um tempo que contemple a parte de Vossa Excelência ao discurso do nosso querido senador Luiz Henrique. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Luiz Henrique. Apenas quero cumprimentar o senador Luiz Henrique pela lucidez do seu pronunciamento e pela serenidade com a qual se conduziu na discussão desse tema. Vossa Excelência, que foi um grande governador do nosso Estado, que permitiu e promoveu o desenvolvimento de grandes regiões do nosso Estado, de todas as regiões, especialmente da região portuária, certamente faz aqui no Senado, com esse brilhante pronunciamento, uma manifestação que deverá merecer acolhimento e atenção dos nossos pares. Eu espero sinceramente que nós tenhamos êxito nessa nossa missão, nesse nosso trabalho de convencer o Senado da República a valorizar o esforço catarinense em favor do desenvolvimento do Brasil. Parabéns a Vossa Excelência. Eu peço licença a Vossa Excelência, meu irmão senador Jorge Viana, para concluir o meu pronunciamento de forma muito breve. Eu percebi, senhor presidente, nas feições, nos pronunciamentos, no constrangimento de muitos companheiros lá nas comissões, que eu não diria todos, mas a grande maioria entende que o sensato, que o equilibrado, que o correto, que o bom para o Brasil é se houver essa pequena transição proposta por secretários de Estado da maior seriedade, os do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Eu vou apelar para que na próxima terça-feira, aqui no plenário, esse sentimento, pela lógica, pela sensatez, pelo equilíbrio, prevaleça.
Muito obrigado, senhor presidente.